Olá, turma, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Natália Saraiva e vamos estudar hoje sobre sistema cardiovascular. Vamos iniciando a nossa aula. Pois bem, o sistema cardiovascular é uma vasta rede de tubos de vários tipos e calibres, que põe em comunicação todas as nossas partes do corpo. Dentro desses tubos circula o nosso sangue, que é impulsionado pelas contrações rítmicas do nosso coração. Como funções, o nosso sistema cardiovascular ele exerce funções principalmente de transporte. Ele transporta os gases, oxigênio e dióxido de carbono, transporta vários nutrientes, também resíduos metabólicos, que a partir daí das células geram resíduos, que também são transportados para assim serem eliminados, assim como também o transporte de hormônios. E também participa do transporte do calor, através do sangue, também exerce uma função na regulação da nossa temperatura. Tem como uma função o intercâmbio de materiais, troca de materiais diversos e a distribuição de mecanismos de defesa. Lá no nosso sangue nós temos células que são responsáveis pela nossa defesa imunológica. Então, por isso que ele também tem participação nessa função. E assim como, por meio das plaquetas, a função da coagulação sanguínea. Então, de que forma? Quais são os componentes que estão na estrutura desse sistema cardiovascular? Nesse sistema está formado pelo coração, que é essa bomba propulsora de sangue rítmica, que coordena todo esse processo de circulação sanguínea. Os nossos vasos sanguíneos, que são justamente esses tubos por onde circula o sangue, e obviamente, o sangue que vai ser transportado. Então, são esses os três componentes que fazem parte da estrutura do nosso sistema cardiovascular. E são eles que nós vamos estudar. Nessa imagem, a gente já pode ter uma ideia, uma noção aí ao centro, numa cavidade que nós chamamos na região do mediastino, nós temos o coração. E esse coração dele saem vasos, por onde vão ser transportados o sangue por todo o nosso corpo. Então, a nossa célula do dedo, do pé, por exemplo, vai receber por meio desses vasos o sangue, os nutrientes, os gases, o oxigênio, e vai retornar esse sangue por meio das veias. Então, as veias vão fazer o transporte de um sangue rico em dióxido de carbono e também como resíduos metabólicos das células. Então, fazem esse transporte de retorno de sangue, pobre em oxigênio, retornando assim para o coração, porque o coração vai fazer um transporte desse sangue para os pulmões, para assim esse sangue ser reoxigenado. Então, continuamente, estamos fazendo todo esse transporte de sangue por meio desses vasos. Então, todos os vasos, eles estão ramificados e os vasos, eles funcionam como se fosse, digamos, uma avenida, que a gente vai conhecer a aorta, e ela vai se ramificando em ruas diversas e a partir dessas ruas diversas, ela vai recebendo denominações diferentes. Tá? Por isso que não é o nosso objetivo aqui conhecer cada uma dessas artérias neste momento, mas por isso que vocês podem observar na figura que recebem diversas denominações de artérias e também no caso aqui da veia, várias veias até ela desembocar na veia cava superior e veia cava inferior. Então, já adiantando, Então, quais são esses vasos sanguíneos? Que são os vasos que fazem esse transporte de sangue bidirecional.
do coração para os tecidos, bem como dos tecidos para o coração. Então, nós temos 3 tipos. Nós temos as veias, que elas levam ao coração o sangue que vem do corpo. Ela tem como características paredes mais finas que as das artérias. Depois nós temos as artérias, que são elas que levam sangue do coração para todo o corpo. E elas têm paredes mais espessas, são dilatáveis, são pulsáteis, né? Algumas delas a gente consegue palpar, né? Como por exemplo aqui na carótida, a gente consegue fazer a palpação e sentir, né, a pulsação dela. E nós temos também os capilares, que são vasos muito fininhos, microscópicos, que eles levam sangue aos tecidos, fazendo o fornecimento de oxigênio às células por meio da difusão, o oxigênio e nutrientes diversos. Eles fazem essa saída do capilar, indo para o espaço intersticial e depois para as células. Então, eles fazem também essa ligação, o capilar ele faz a ligação da artéria com a veia. Então, o sangue ele vem rico em oxigênio lá na artéria, se ramifica em vários capilares. Nessa imagem aqui a gente consegue ver melhor o sangue vindo rico em oxigênio aqui na artéria. Você nota que ela é mais espessa, a camada aqui muscular, e aí vem rica em oxigênio. Se tem essas várias ramificações que são nos capilares sanguíneos. Nesse momento aqui, o oxigênio e nutrientes são encaminhados para as células, né, por difusão, e elas depois se unem, esses capilares, vindo aqui inicialmente menor calibre, que são as vênulas, e depois nas veias, que vai ser esse o momento em que o sangue ele vai retornar para o coração, pobre em oxigênio e com resíduos metabólicos das células. Vamos notar que a maioria, né, há algumas exceções, mas a grande maioria das veias, elas possuem essas válvulas e elas fazem justamente esse processo de abertura e fechamento, quando o sangue ele vai sendo bombeado, retornando, né, para a parte superior do nosso corpo. Então, ou quando vem da cabeça também, né, retornando ao coração. Então, nesse momento, né, no caso das veias dos membros inferiores, por exemplo, a gente vai ouvir falar, por exemplo, das varizes. As varizes nada mais é do que quando está tendo um estase daquele sangue, que não está conseguindo retornar ao coração completamente, e aí aquele sangue fica parado naquele ambiente, e aí a veia acaba se dilatando e muitas vezes visualmente a gente consegue ver aquela veia dilatada e nada mais é do que a varíze. Aqui uma outra imagem, só para vocês também terem ideia. Desse lado aqui nós temos as artérias, as diversas artérias, e o sangue que vai, no caso o sangue vai transportando para cada célula de cada local, rins, aqui toda a região abdominal, todas as células, e o sangue depois ele vai retornar ao coração, né, aqui na parte inferior, como também aqui cabeça, pescoço, membros superiores, vai retornar ao coração o sangue pobre em oxigênio. Todas essas artérias e veias recebem denominações diferentes, em geral com relação a onde elas estão localizadas. Agora nós vamos falar da próxima estrutura do sistema cardiovascular, que é com relação ao coração. Portanto, o coração ele é um órgão muscular oco que funciona como uma bomba propulsora para o sangue. Em uma pessoa adulta, ele tem um formato de um cone, um tamanho aproximado que seria de um punho fechado, pesando cerca de 300 gramas. Possivelmente, na mulher seria uns 250, uma variação,
e no homem seria 300 ou mais. Com relação à localização, o coração ele está localizado na cavidade torácica, aqui entre os pulmões, num espaço que é conhecido como mediastino, e lá ele se situa obliquamente. Aqui é a vista anterior do coração e aqui é a vista posterior. Com relação à morfologia externa, nós vamos ter diferentes nomenclaturas, certo? Então, começando aqui pela base do coração, que é essa região aqui, também conhecida como face posterior do coração. Ela está voltada para cima, para trás e para a direita. Então, ele está mais ou menos ao nível da segunda, terceira costela. Nós vamos ter a face esternocostal, né, também chamada de face anterior. Vamos ter a face pulmonar, o ápice do coração, que é essa região que está voltada para baixo e para frente. E nós vamos ter a face que está em contato com o diafragma, portanto, recebendo o nome de face diafragmática. Com relação aos envoltórios, o coração ele é uma parede cardíaca formada por 3 camadas. Uma camada mais externa, chamada de pericárdio, uma camada intermediária, que nós chamamos de miocárdio, que é uma camada muscular, o músculo do coração, e a camada mais interna, que é chamada de endocárdio. Nessa imagem, a gente pode ver as 3 camadas, tá? A primeira camada mais externa aqui, que é o pericárdio, nós já vamos adiantando que elas têm uma subdivisão, vamos ver adiante. Essa outra camada mais espessa, que é a camada muscular, conhecida como miocárdio, e essa camada mais fina é o endocárdio, tá? Então, nessa imagem aqui, essa ilustração do coração, nós vamos ter, mostrando aqui em um tamanho maior, essas 3 camadas. O pericárdio, ela é a camada mais externa, constitui como se fosse um saco membranoso, a gente pode ver aqui na imagem, de parede dupla, no qual o coração ele está contido. E ele é constituído por 2 membranas, uma membrana fibrosa e uma membrana serosa. Nós vamos observar aqui que a mais externa é o pericárdio fibroso, tá? Então, é a membrana fibrosa. Vamos ter depois o pericárdio seroso, que ainda vai ter uma subdivisão. E já vou adiantando aqui que nós temos o espaço pericárdico, que é um espaço onde tem um líquido, onde um fluido que possibilita que seja lubrificada essa região e que nos movimentos do coração diminua esse atrito. Tá? Então, a membrana fibrosa ela é pouco elástica e envolve mais externamente o coração. A membrana serosa ela é um saco fechado e invaginado e contém esse líquido pericárdico, que diminui justamente esse atrito durante os movimentos cardíacos. E ela se divide em 2 lâminas, a lâmina parietal e a lâmina visceral. Então, a gente pode ver aqui, né, nós temos o pericárdio, como eu já tinha falado, fibroso, mais externo, depois ele vai se dividir aqui o pericárdio seroso em parietal e visceral, que é o que está em contato realmente com o coração. E o espaço pericárdico aqui. Miocárdio é uma camada mais espessa, constituída de tecido muscular esquelético cardíaco, é o músculo do coração. Tá? Nessa imagem a gente pode ver
o miocárdio. Então, a gente vê que ele é uma camada bem mais espessa do que o endocárdio e também do que o pericárdio, nas suas divisões. Então, o músculo cardíaco ele é um músculo muito forte e ele é um músculo involuntário. Né? A gente já estudou o sistema musculoesquelético e o músculo cardíaco é involuntário. E o endocárdio é a camada mais interna do coração. A característica desse tecido é bem semelhante ao endotélio que reveste os vasos sanguíneos. Vamos agora observar quais são as cavidades do coração. Lembram que eu falei que o coração ele é um órgão oco. Então, portanto, ele vai ter cavidades. Também vocês podem ouvir com o nome câmaras cardíacas. Então, essas câmaras são 4. São elas: o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, a gente pode observar que internamente o coração é dividido em 2 partes, né? Direito e esquerdo. E depois existem ainda essas outras divisões, átrio e ventrículo. Então, sempre o átrio vai estar recebendo sangue que entra no coração por meio de veias e os ventrículos vão estar fazendo com que, ejetando, né, esse sangue que está no coração, saindo do coração, para fora do coração, tá? Então, essas são as 4 câmaras cardíacas. E nós vamos observar que os átrios, eles são menores, localizados aqui nessa região superior, e os ventrículos são maiores. Podemos observar também aqui que a região do miocárdio, ao lado do ventrículo esquerdo, ela é mais espessa. Então, quando a gente for observar lá na frente, que a gente for falar em sístole ventricular, se recordem disso. Então, o batimento aqui do lado do ventrículo esquerdo, ele é mais forte. Tá? Também é interessante a gente observar que os átrios, os 2 lados, eles são separados. Existem algumas doenças cardíacas em que essa separação, existe alguma comunicação entre eles, entre os lados. Mas isso não é fisiológico, não é para acontecer. Então, aqui, nesse lado do nosso coração, vai estar circulando um sangue pobre em oxigênio. E desse lado do coração vai circular um sangue rico em oxigênio. Então, não pode existir essa comunicação. E esse a gente tem que entender também que é um processo contínuo. Continuamente está entrando sangue aqui nos átrios e vindo para os ventrículos e saindo dos ventrículos. Então, é um processo em que do lado direito e do lado esquerdo funcionam na mesma hora, certo? Então, essa divisão entre o átrio direito e o átrio esquerdo nós chamamos de septo interatrial. E essa outra divisão aqui, entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, nós chamamos de septo interventricular. É o nome dessa parede que faz essa divisão. Aqui mostrando o nosso coração internamente, nós vamos observar o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Já é interessante a gente observando que existem entradas e saídas do coração. Então, aqui no átrio direito, nós vamos ter uma entrada. E para controlar a passagem do sangue do átrio para o ventrículo direito, nós vamos ter o que nós chamamos de válvula. Elas vão ser 4 válvulas. Nós vamos ter essa válvula aqui, chamada tricúspide, e do outro lado, controlando entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós vamos ter a válvula que nós chamamos de válvula mitral.
E o outro aqui, voltando ao lado direito, a saída do ventrículo direito é regulada por essa outra válvula aqui, que é uma válvula que nós chamamos de válvula pulmonar. E do lado esquerdo, a válvula de saída do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, nós chamamos de válvula aórtica. Portanto, nós temos válvulas que são atrioventriculares, como o próprio nome já diz, controlam a passagem do sangue do átrio para o ventrículo. Do lado direito, ela é a válvula tricúspide. E do lado esquerdo, ela é a válvula mitral. Então, válvula tricúspide e válvula mitral. E vamos ter as chamadas válvulas semilunares, que controlam, portanto, aqui do lado direito, a válvula pulmonar e aqui do lado esquerdo, a válvula aórtica. E os vasos que estão associados ao coração são, do lado direito, nós vamos ter a veia cava superior e a veia cava inferior, e vamos ter a artéria pulmonar direita e esquerda. Do lado esquerdo, nós vamos ter as veias pulmonares e a artéria aorta. Então, vamos verificar aqui na figura. Então, aqui do lado direito, nós temos a veia cava superior. Ela é uma veia que traz o sangue venoso do corpo, né, para o átrio direito. E a superior, ela traz o sangue da cabeça, do tórax e dos membros superiores. E vocês vão observar que aqui, ela vem também por aqui, ó, a veia cava inferior, que recolhe e envia o sangue do tronco, dos membros inferiores e das vísceras abdominais. Então, todo o sangue do meu corpo, exceto do pulmão, ele vem para cá, desembocando aqui, tá? No átrio direito. E vamos ter também, né, desse lado aqui ainda direito, um vaso que sai do coração, que é a artéria pulmonar, que vai se ramificar em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Então, o sangue que vem para cá vai para o pulmão, né, para o pulmão de um lado e aqui para o pulmão do outro. Agora, observando o lado esquerdo. Do lado esquerdo, nós vamos ter, para entrar no átrio esquerdo, nós vamos ter as veias pulmonares, que vão ser duas de cada lado. Então, veias pulmonares direitas e veias pulmonares, aqui no caso as esquerdas, e veias pulmonares direitas. Todo o sangue que vem do pulmão, portanto, um sangue rico em oxigênio, ele vem aqui para o átrio esquerdo, desembocando aqui no átrio esquerdo. E a saída do coração vai se dar pela artéria aorta, que é uma artéria que vai sofrer várias ramificações, já que ela já vai tendo ramificações, e depois ela vai se ramificar por todo o corpo, levando o sangue oxigenado para as células. Então, o que é que a gente conclui por aqui? Sempre a entrada, né, no coração, nós vamos ter uma entrada por meio de uma veia. Então, entrada, veia. Veia cava superior, inferior e veias pulmonares. E a saída, sempre saída do coração, vão se dar por meio de artérias. Do lado direito, a artéria pulmonar e do lado esquerdo, a artéria aórta. Então, esse é o trajeto que o sangue faz internamente no coração. E aí, onde vocês já devem ter ouvido falar em circulação sistêmica, também chamada de grande circulação, e em circulação pulmonar, também chamada de pequena circulação. Então, na circulação sistêmica, o coração, o sangue, ele vai
sair aqui do ventrículo esquerdo, por meio da artéria aorta. Ele vai para a cabeça, né, do cérebro, ele vai para todas as células do corpo, por exemplo, aqui fígado, intestino, rins, para os meus membros inferiores, ele vai circular todo o meu organismo, e aí ele vai retornar, né, depois que passar por todos os órgãos, ele vai retornar aqui por meio das veias, ele vai retornar pela veia cava inferior, também pela veia cava superior. Também existe uma outra estrutura que nós chamamos de seio coronário, que vai ser o sangue que irrigou o coração, ele também vai desembocar aqui no átrio direito. Então, toda essa circulação, ela é uma circulação maior. Então, por isso que nós chamamos de circulação, de grande circulação. E também é uma circulação que vai estar em um trajeto por diversos sistemas diferentes, né? Pelo sistema renal, pelo sistema digestivo. Então, a gente chama de uma circulação sistêmica. Então, nada mais é do que uma circulação que sai do coração, do ventrículo esquerdo, passando pelos órgãos e depois retorna ao coração pelo átrio direito. Perfeitamente. E nós vamos ter também a chamada circulação pulmonar ou pequena circulação. Então, na circulação pulmonar, o sangue ele vai sair aqui do coração por meio do ventrículo direito, em que ele vai sair pelas artérias pulmonares direita e esquerda, e ele vai até o pulmão. Esse sangue ele está pobre em oxigênio. Lá no pulmão vai ocorrer o processo de, quando nós inspiramos, nós recebemos oxigênio. Então, lá no meu pulmão, o vaso sanguíneo que está pobre em oxigênio, ele vai captar o oxigênio, vai receber o oxigênio e ele vai retornar ao coração, por meio aqui do átrio esquerdo. Vai vir um sangue oxigenado e aí ele vai poder continuar o trajeto dele, seguindo para a grande circulação. Então, essa circulação aqui é chamada de pequena circulação, porque a gente vai ver que ele só vai ser um trajeto que vai para os pulmões, ou circulação pulmonar. Então, foi um trajeto do coração do ventrículo direito, passando para os pulmões e seguindo por último para o coração, retornando ao coração por meio do átrio esquerdo. Nós vamos conhecer também dois termos que são muito falados com relação ao que nós chamamos de sístole e diástole. Sístole nada mais é do que esse momento em que o coração, a câmara cardíaca, aquela cavidade, ela realiza o processo de contração. Então, ela inicialmente ela vai se encher, aquela câmara cardíaca, e depois que ela está preenchida, ela vai fazer o processo de ejetar esse sangue, saindo o sangue da câmara cardíaca. Então, quando ocorre essa ejeção da câmara cardíaca, e quando ela ocorre inclusive a nível de ventrículos, né, o sangue ele sai do coração. Então, nós vamos ter o que nós chamamos de sístole. E é importante a gente entender que essa sístole, ela vai ter do tipo sístole atrial, quando o sangue é ejetado do átrio para o ventrículo. Então, essas válvulas, elas se abrem e se fecham. Então, no momento da sístole atrial, a válvula, por exemplo, aqui no lado direito, a válvula tricúspide, ela se abre e o sangue sai do átrio direito, vindo para o ventrículo direito. Então, nós tivemos aqui uma sístole atrial. E aí, nesse momento, esse átrio direito, essa válvula, depois que vai preenchendo o ventrículo direito, e esse momento aqui é o momento de relaxamento do átrio. Então, é o momento em que ele está dilatando. Por quê? Porque ele está se enchendo aqui na veia cava. Então, ele está dilatando, e é o momento em que ele está, que a gente chama de relaxamento. Ele ainda está uma câmara que está sendo preenchida por sangue.
Então, esse seria aqui o momento da diástole do átrio. E aí, é importante a gente notar o quê? Nesse momento em que este aqui, o átrio, está em diástole, o ventrículo ele está em sístole. É um processo vice-versa. Então, no caso aqui, vamos observar lá no ventrículo esquerdo, né, que nós temos essa parede espessa, que ele faz uma sístole muito forte. Então, no ventrículo esquerdo, o momento em que o ventrículo esquerdo ele está sendo preenchido, o sangue está descendo aqui do átrio para o ventrículo, nós vamos ter um momento que nós chamamos de diástole ventricular. Ele estando totalmente preenchido, essa válvula mitral se fecha e aí ele vai exercer uma pressão muito grande, esse músculo aqui, né? Vai exercer uma forte pressão, fazendo com que a válvula aórtica se abra e o sangue seja ejetado para fora, indo aqui para a aorta. Então, essa aqui é o que nós chamamos de sístole ventricular. E é justamente quando nós fazemos a mensuração da pressão arterial, em que a pressão arterial é a pressão do sangue contra o vaso sanguíneo, nós temos ali um momento em que a pressão ela é maior, né, quando a gente está verificando, a gente ausculta ela maior, é o momento em que essa pressão aqui foi feita dentro do ventrículo, do sangue sendo ejetado para a aorta. Então, é o momento da sístole ventricular. Tá? Então, a forte força, porque realmente é necessária uma forte força para que o sangue vá para todo o organismo. Aqui a gente, para mostrar a anatomia das artérias coronárias, a gente pode notar que o coração, ele é circulado, ele tem toda uma irrigação de artérias coronárias que se ramificam e nutrem esse coração com oxigênio. Da mesma forma, esse sangue que nutre, irriga o coração, ele é drenado no seio coronário, que aí ele retorna lá também, da mesma forma, no átrio direito, para esse sangue, para o coração receber novamente uma irrigação de um sangue oxigenado. Essa é a anatomia das artérias coronárias. E aqui, para a gente ilustrar que o nosso coração ele é regulado por meio de um sistema elétrico. Então, todos esses movimentos são regulados por meio desse sistema elétrico, que nós chamamos de algumas estruturas, né? Que é justamente quando nós vemos no eletrocardiograma. É a representatividade dos movimentos cardíacos. Então, nós temos aqui o nó sinoatrial, ou também chamado de marca-passo, é o início dessa atividade elétrica do coração. Temos o nó átrio-ventricular, e aí essa atividade elétrica vem passando por aqui, no feixe de His, e aí se ramifica nos ramos direito e esquerdo, e por fim vem as fibras de Purkinje, né, de cada lado, fazendo com que o coração faça esse movimento, né, tem a ritmicidade. Então, tudo isso é regulado por esse sistema elétrico, e é o que nós vemos no eletrocardiograma. Por fim, para ilustrar e mostrar visualmente como acontece essa circulação, né, no sistema cardiovascular, a gente vai verificar esse vídeo que vai fazer toda a ilustração do funcionamento do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100.000 quilômetros através de todo o corpo.
com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Então, turma, encerramos agora esse tema, a aula sobre o sistema cardiovascular. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve.